Olá, bom dia, bem-vindo ao Opinião Minas. Sabe aquela sua meta antiga de organizar a vida financeira? Você já conseguiu tirar do papel? Olha, se ainda não conseguiu, assista ao programa de hoje. Nós vamos falar sobre gafes financeiras. Ao longo da vida, a gente vai caindo em situações e fazendo escolhas que levam ao endividamento. Mas dá para evitar essas ciladas, viu? Fique aí com a gente e acompanhe essa conversa. Muitos brasileiros sonham com a casa própria, com um carro novo, uma viagem. Mas aí tem os boletos chegando. Plano de saúde, as parcelas da geladeira nova, um celular para o filho, um pneu do carro que fura. Então, quando vem alguém te falar para guardar dinheiro, parece impossível, né? Mas olha só, hoje são mais de 63 milhões de brasileiros endividados. E se o problema atinge tanta gente, é sinal que tem alguma coisa errada. A situação é reflexo, é claro, de um cenário econômico complicado e do alto índice de desigualdade social. Mas olha, mesmo com tudo isso, pode ficar mais fácil sair do vermelho e guardar dinheiro se a gente evitar cometer alguns erros clássicos na vida financeira. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Eu estou aqui com o Felipe Souza, que é consultor financeiro. Bom dia, Felipe. Bom dia. Então, a gente tem aí gafes financeiras, né? Quase que ciladas que quase todos nós brasileiros caímos aí ao longo da vida, né? Sim, na medida que a gente vai lidando com a nossa vida financeira, são apresentadas oportunidades, apresentadas situações que, se a gente primeiro não refletir muito bem sobre o que a gente quer, a gente acaba se envolvendo com determinadas situações financeiras que podem trazer um grau de prejuízo muito grande ao longo da nossa vida, atrasando ou mesmo impedindo de realizações. Pois é, muitas vezes sem perceber, porque a gente não tem muito também, tem uma educação financeira nas escolas, a gente não trabalha muito esse aspecto da vida, né? A parte de educação financeira ainda no Brasil é muito incipiente, a gente precisa ainda ter muito contato. Informação tem, né? Acho que todo mundo hoje tem acesso à internet, consegue procurar, colocar as palavrinhas-chave e encontrar informação. Mas conhecimento, que é informação digerida, ainda a gente precisa processar bastante coisa na nossa cultura mesmo. Para não repetir alguns erros. Então, Felipe, a gente pegou aqui uma pesquisa de várias entidades de todo mundo que monitoram o sonho de consumo, mundo afora, né? E aqui no Brasil a gente tem alguns itens, eu vou falar quais são e a gente vai discutindo sobre cada um deles. O primeiro sonho de consumo do brasileiro, esses dados são de 2017, é viajar pelo Brasil. O segundo, comprar a casa própria. O terceiro, comprar um carro, um automóvel. Quarto, ter o próprio negócio. Depois vem viajar para o exterior, ter um diploma de ensino superior, ter plano de saúde, fazer carreira numa empresa, aí casar, constituir família e depois comprar tablet, smartphone e computador. Então vamos aqui para o que apareceu em segundo lugar, mas que eu acho que talvez seja o que mais pode travar aí a vida financeira, comprar a casa própria. O que as pessoas costumam fazer hoje com relação ao financiamento? O que está certo e o que está errado? Não tem certo nem errado. Tem o que é adequado ou não, dependendo da fase da vida da pessoa e dependendo da situação financeira dela. É interessante que casa própria está em segundo lugar, é curioso, que geralmente é casa e carro e o negócio próprio. Mas ok. Então, assim, por exemplo, muitas pessoas falam, poxa, eu quero comprar minha casa, então eu vou entrar no financiamento imobiliário. A gente sabe que adquirir um imóvel talvez seja a decisão mais importante na vida financeira de uma pessoa ou de uma família. Envolve geralmente um comprometimento de um volume financeiro expressivo e, se a pessoa não tiver como pagar tudo à vista ou dar uma entrada mais expressiva, um longo tempo. A gente tem financiamentos que podem ir de 30 a 35 anos, 360 meses mais ou menos, que seriam 30 anos. Então muita gente fala assim, poxa, eu vou comprar a minha casa. Tá, ok. Como eu disse, depende da fase da vida da pessoa, mas fazendo um comparativo. Se uma pessoa ela decide viver de aluguel, que é a grande questão, as pessoas falam assim, não, eu vou pagar aluguel e parece que é um dinheiro que não volta, né? Eu estou só gastando, estou só gastando, lixo, né? Exatamente. Mas, por exemplo, se a pessoa decide viver num imóvel de R$300 mil, um valor justo aproximado, um valor justo de aluguel aproximado seria mais ou menos 0,3% do valor, né, do imóvel. Então, seria mais ou menos uns R$900. E ela decide viver nesse comparativo, investindo a diferença, se fosse, por exemplo, em relação ao financiamento, ela pode ter benefícios excelentes. Por exemplo,
Se ela decide fazer um financiamento de 300 mil, um imóvel de 300 mil, a entrada tem que ser expressiva, geralmente 30% do valor do imóvel. A gente está falando de 90 mil reais. Então Mas já tem que ter juntado 90 mil reais. Já tem um grau de dificuldade aí. Tem gente até que pega um empréstimo, né? Que talvez um empréstimo em cima de empréstimo já é complicado. Tem os custos cartorários e os custos tributários. Então, mais ou menos 7% do valor, a gente já está falando num montante de 111 mil reais. Então, já teria que dar uma entrada bem expressiva. E assumindo um financiamento de 30 anos, a parcela daria mais ou menos uns 2 mil reais, 2.000, 2.100. Se a pessoa pega essa diferença de 2.100 em relação a 900 reais, que dá 1.200 reais, e investe, eu não estou falando de investimento elaborado nem nada não, no final desse processo ela pode ter acumulado mais de 1,5 milhão de reais. É lógico que no meio do caminho ali, talvez com 12, 13 anos, ela tenha dinheiro à vista para pagar a tão sonhada casa própria, mesmo pagando aluguel. E aí, nesse caso, o que tem que ter? Disciplina e saber investir. Primeira coisa que a regra básica que a gente pensa é o quê? É você dominar o seu jogo financeiro. Você tem que saber o que você gasta, o que você ganha, né? Tem gente que nem sabe o que ganha. A partir disso, fazer um planejamento, organizar as finanças e manter a disciplina. E como é que a gente mantém a disciplina ao longo desse tempo todo? A gente precisa de um alto grau de motivação. Porque se você está comprometida, se você está motivada com aquilo que é o seu sonho, ninguém te tira do foco, não. Não tira do foco mesmo. Então, uma disciplina durante 10 anos, se esse é o seu sonho, ter sua casa própria, ninguém te tira do foco. E aí você vai mantendo esse planejamento, talvez surjam oportunidades ao longo do caminho que tem que ficar atento. E sim, precisa estudar em relação ao investimento, porque infelizmente se a gente focar em caderneta de poupança, que é o produto mais tradicional que existe no Brasil, talvez você não consiga rendimentos tão interessantes ao longo desse processo. A gente tem algumas outras opções que a pessoa consegue fazer facilmente, sem precisar de uma ajuda de um consultor especializado, com o próprio banco ou talvez até sozinha? Por exemplo, se uma pessoa pensar no banco, talvez os fundos, e aí tem que olhar a taxa, né, para não ficar muito oneroso, talvez os fundos de renda fixa ou pensando num prazo maior, um fundo multimercado, dependendo do perfil da pessoa, pode ser adequado. Mas, por exemplo, a pessoa também ela consegue fazer investimentos por conta própria, a partir do Tesouro Direto. Né? Então, a gente tem 3 tipos de título no Tesouro Direto e pode ser Tesouro Selic, pode ser Tesouro IPCA e tem que avaliar o prazo da pessoa. Né? São siglas que muita gente não está acostumada, mas se dá uma estudada não é tão difícil, né? Muito tranquilo. Entrando no site do Tesouro, você consegue ter uma noção de como é que funciona esses investimentos de uma maneira bem tranquila, fora o simulador que tem lá. Certo. Então, a pessoa agora alugou a casa ou optou pela compra, talvez, quer mobiliar. Muita gente, na hora de comprar móveis para casa, fazer compras maiores, vai para carnê de loja. O que pode ser melhor? Carnê de loja, cartão de crédito? O que tem que avaliar para tomar essa decisão na hora de comprar esses bens de consumo? As melhores compras que a gente costuma fazer é à vista. Só que eu entendo que determinados produtos, determinados bens, a gente não consiga comprar à vista porque o nosso poder financeiro ele é limitado. Então, por exemplo, se uma pessoa decide fazer um financiamento ou entrar em um endividamento que seja consciente e que ela limite o valor da parcela ou das parcelas em conjunto, né, em no máximo 30% do seu orçamento. Porque de todas as dívidas que ela tem ou da parcela de um produto específico? Não. Por exemplo, ela comprou uma geladeira, comprou um guarda-roupa e também tem um financiamento imobiliário. O ideal é que isso tudo esteja restrito a mais ou menos 30% do orçamento, porque senão ela começa a ficar estrangulada. E aí vem estresse, e aí você acaba perdendo saúde, acaba afetando outras áreas da vida, né, e acaba atrapalhando. Porque tem isso também. Inclusive, plano de saúde está entre os 10 maiores sonhos de consumo do brasileiro, né? Plano de saúde também, o que precisa ser avaliado? Pode valer mais a pena, às vezes, juntar dinheiro de outra forma? O que tem que pensar aí? Plano de saúde a gente pode pensar como uma segurança que você tem caso você tenha alguma necessidade médica. O melhor conselho em termos de saúde é você não precisar ou evitar ao máximo. Como? Fazendo atividade física, se alimentando, se hidratando, ou seja, tendo uma boa saúde. Porque a gente tem condição de fazer isso se a gente se organizar. Investir um pouquinho nisso. Investir tempo e energia na própria saúde. Porque até, por exemplo, num processo de contratação de um plano de saúde, se você tiver com uma saúde bacana, o custo é menor, o custo tende a ser menor. E também depende da sua necessidade. Né? Se você já tem, por exemplo, alguma deficiência ou alguma doença específica, uma diabetes, uma hipertensão, isso acaba onerando o plano. Né? O brasileiro tem essa dificuldade de fazer uma diferenciação entre o que é investimento e o que é gasto. Porque às vezes até em saúde mesmo, não vou gastar com academia não vou gastar com
com alguma coisa que pode melhorar a sua saúde. Sim. Por exemplo, pegando um aspecto da academia, se você usa o custo com a academia para dar aquele upgrade, dar aquela melhorada na sua saúde, isso pode ser válido, desde que encaixe em seu orçamento. Ah, mas não encaixa em meu orçamento. Tem rua para tudo que é canto. Você pode andar, pode fazer uma caminhada para começar. Né? Você, por exemplo, hoje aqui em Belo Horizonte, você tem a oportunidade das praças, em determinados locais, ter aqueles instrumentos de musculação, de atividade. Né? Então, existem alternativas que a gente pode, sim, adotar para melhorar a própria saúde. Mudando a alimentação já faz uma diferença imensa. Se puder acrescentar atividade física, de alguma forma, melhor ainda. Uhum. A gente tem muito hábito também de só pensar no gasto quando ele chega, né? Isso é um problema? O que isso pode atrapalhar? Bom, quando a gente pensa no gasto quando ele chega, já é mais outro sinal de falta de planejamento. Por quê? O primeiro investimento que qualquer pessoa, especialmente os mais jovens, né, que às vezes está pensando num carro, que às vezes está pensando numa independência em relação aos pais, às vezes em viagens, mas o primeiro investimento que a gente deve pensar na nossa vida chama-se reserva de emergência ou fundo de emergência. Quando você começa a construir isso, e geralmente é uma massa de dinheiro que não é tão grande, mas também não é tão pequenininho. Quando você começa a construir isso e tem essa reserva, esses imprevistos, porque imprevisto acontece para todo mundo, imprevisto bom e ruim, né? Mas pensando nos imprevistos ruins, quando acontecem, a gente tem aquela massa de dinheiro. E quanto por cento da renda, por exemplo, é ideal para ir juntando nesse fundo de reserva? Bom, aí vai depender muito do que a pessoa tem como estrutura de vida, né? Estrutura de renda, inclusive. Se a pessoa não teve digamos assim, não começou, foca nos clássicos 10%. 10% da renda. Em qual momento que eu vou juntar esses 10%? Quando estiver chegando no final do mês? Não. Chegou a sua remuneração, separa. Vive com os outros 90%. É como se aquilo ali não existisse. Esquece que é dinheiro. Porque senão você não vai ter disciplina. Se você guardar dinheiro depois de gastar, não vai sobrar. Não vai sobrar. Então, separa aquele dinheiro e vive com os outros 90%. Entende? E aí, aos pouquinhos, vai juntando esse recurso. Se puder, em algum momento, aumentar esse percentual, sei lá, eu vou ter o propósito, nos próximos meses, de aumentar isso para 15%, para 20%, melhor. Né? Vai progredindo, Vai progredindo. Beleza, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Se você tiver pergunta, manda para a gente nas nossas redes sociais. É facebook.com/opiniãominas e no Instagram, @opiniãominas. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Opinião Minas. Hoje a gente está falando sobre gafes financeiras. Mande sua pergunta para a gente está aqui com o Felipe Souza, que é consultor financeiro. Felipe, a gente estava falando dos sonhos dos brasileiros, né? O terceiro maior sonho de consumo do brasileiro é comprar um carro novo. Qual que é a sua avaliação dessa compra de carro? Muita gente fala, agora eu vou investir num carro. É investimento? Não, carro é custo. Né? A partir do momento que você decide comprar um carro, a gente tem que considerar ele como custo. E muita gente considera o carro, só vê o custo do carro como o valor da parcela ou gasolina. Não é bem por aí. A gente sabe que tem seguro, a gente sabe que tem manutenção, né? A gente sabe que tem impostos, os impostos tipo IPVA, licenciamento. Então, isso tudo tem que estar incluído como custo do carro. Então, não é investimento. A partir do momento que você tirou o carro zero da concessionária, virou a primeira esquina, 15, 20% de depreciação. Se o carro custa, vamos colocar um número simples, né? 10 mil reais. Eu sei que não é, mas 10 mil reais, virou a primeira esquina, ele já vale 8. Pois é, tem muito esse hábito de comprar, essa vontade, desejo de comprar o carro novo, ao invés de comprar um carro usado, né? Mas isso também gera um custo maior, a gente pode considerar assim, né? Pela depreciação. Como assim? O carro novo acaba saindo mais caro, do que ele deprecia muito mais rápido. Sim, né? Sim, ele deprecia muito mais rápido. Agora, por exemplo, em relação a um carro usado, muitas vezes compensa comprar um carro usado, porém tem que saber comprar. É bom ter um mecânico de confiança, é bom avaliar bem o veículo, porque tem algumas coisinhas que a gente, muitas vezes, como leigo, não percebe, nem em termos de dificuldade mecânica do veículo mesmo, né, por conta do tempo que ele já está sendo utilizado. Agora, por exemplo, sei lá, comprei um carro, vamos usar esse mesmo exemplo de 10 mil, comprei um carro, 10 mil reais, virei a esquina, menos 2 mil reais, que é mais ou menos 20% de depreciação. Geralmente as pessoas não compram um carro, tem gente que compra à vista, mas a maioria compra financiado.
Se for um financiamento de 4 anos, quando você for vender esse veículo, você não vende por 10, você não vende por 8. Talvez metade do veículo. E quando, por exemplo, num processo de financiamento, o carro valia 10, mas na verdade, por conta do pagamento de juros ao longo desse processo, o carro pode ter sido pago por R$ 20.000. Então, no frigir dos ovos, você vai ter um carro que vale 5 e pagou 20 mil. 15 mil de prejuízo nessa brincadeira. Né? Usando esse exemplo. Essas taxas de financiamento são altas, né? A gente estava falando da casa, que em 30 anos você paga quase 2 casas. Carro também, você paga quase 2 carros. Pode valer a pena mais, então, juntar o dinheiro e até lá. Quem está andando de ônibus, quer começar a andar de carro, tem alternativas hoje, Tem né? alternativa. Hoje a gente tem os aplicativos de mobilidade, que, querendo ou não, a gente percebe que tem um custo menor, especialmente para quem não tem um carro e usa, por exemplo, um aplicativo de mobilidade de vez em quando, isso é ótimo. Né? Você não precisa pensar em estacionamento, simplesmente pegou o veículo ali, te deixou num determinado local e está resolvido. Por exemplo, eu gosto muito de dirigir, mas eu não tenho veículo, eu não consigo comprar e tudo mais. Mas existem, por exemplo, situações, eu vou fazer uma pequena viagem, por exemplo, você pode alugar um veículo, né? Não é caro. E é legal pensar em alternativas também. Às vezes tem filho, tem um vizinho, tem um amigo que leva o filho para a escola, pode revezar aí essa responsabilidade também, né? Sim, existem, é muito mais voltado para a comunicação, sabe? É você comunicar para outra pessoa a sua necessidade, ver como é que você pode fazer uma contrapartida e a partir disso você economizar muitos reais nisso daí. E a gente está falando de carro, vou aproveitar para entrar no tema seguro, né? Seguro de bens, por exemplo, seguro de carro, seguro de vida. Quando pode valer a pena? O que você tem a avaliar sobre esse tipo de Quando serviço? a gente fala de seguro, a gente tem que pensar muito na fase da vida da pessoa e na necessidade dela. Por exemplo, um casal que tem um filho, ele tem uma necessidade de ter um seguro, porque se acontecer alguma coisa com um dos pais, que são os provedores, né, a criança, ou pelo menos, sei lá, o pai veio a falecer, a mãe ela pode ter ali pelo menos uma situação financeira, um recurso financeiro a mais para ela começar a encaminhar a vida dela. Né? Então, a gente tem que pensar muito em relação à situação da vida da pessoa. Mas, por exemplo, uma pessoa solteira que não tem compromisso com ninguém, um seguro de vida não faz muito sentido. Entendeu? O seguro do carro. O seguro do carro é interessante eu pagar? Sim, se você tem o bem, primeiro que você tem que ter já pensado nisso antes de adquirir o veículo. Mas, por exemplo, você tem um bem, é interessante ter o seguro. Diz aquele ditado, seguro morreu de velho. Se você não utilizar, ok. Mas se você precisar utilizar, ele está lá. Então, já pensar nisso quando for pensar em comprar um bem também, Sim, né? sempre. Tá. Felipe, o quarto maior sonho de consumo do brasileiro é ter o seu próprio negócio. A gente fez até um programa aqui ontem sobre empreendedorismo e a gente viu que mais da metade das empresas fecha antes dos 2 anos. Na hora de ter o próprio negócio, muita gente pega dinheiro emprestado. É um bom caminho também. O que tem que tomar cuidado na hora de pegar um empréstimo? Eu penso que assim, o brasileiro ele é muito fazedor, sabe? Ele enxerga ali a oportunidade ou empreende por oportunidade ou por necessidade. Hoje, muito por necessidade. Só que ele peca na parte de planejamento. Muitas vezes a gente enxerga uma oportunidade e já quer abrir o negócio, já quer fazer acontecer e não planeja, não vê o local, não vê se conhece aquele mercado. Então, acho que vale a pena investir algum tempo, alguns meses provavelmente, em termos de plano de negócio. Para quê? Para que você possa entender bem o mercado, você possa entender a necessidade de investimento pessoal, enfim, se familiarizar com aquilo. E em termos de financeiro, se você não tiver capital, talvez seja interessante ter um sócio investidor, a pessoa que vai aportar o recurso ali para fazer o negócio desenvolver. Mas eu não conheço ninguém e tudo mais. Aí a gente pode pensar em capital de terceiros, que seria, por exemplo, banco. Só que você tem um respaldo de um plano de negócio, é diferente. Né? Quando, por exemplo, você pega um recurso para pessoa jurídica, mesmo que seja para abrir o negócio, o custo disso é menor. Agora, se você pega um crédito na própria pessoa física, como já aconteceu o caso de clientes meus, e eu vou empreender sem saber muito bem o que está fazendo, você pode levar um belo prejuízo, e prejuízo grande, porque a gente está falando de negócio. Talvez dezenas ou centenas de milhares de reais. E para resolver isso, talvez demore um tempinho mais. É mais difícil, né? Agora vamos falar de uma outra gafe muito comum, cartão de crédito. O que as pessoas costumam fazer de errado com cartão de crédito? Cartão de crédito é um calcanhar de Aquiles de muita gente. Uma coisa muito sutil, pequenininha, que às vezes passa batido e que as pessoas não percebem, é um negócio chamado seguro do cartão de crédito.
Geralmente essa opção, quando você vai pedir um cartão, ela já é uma opção padrão que já vem embutida, né? Só que o seguro do cartão de crédito, ele não precisa existir. Ah, mas como assim? Se meu cartão for clonado, se meu cartão for perdido e se acontecer alguma coisa? Tanto administradoras de cartão quanto as instituições financeiras, os bancos, eles já têm a obrigatoriedade que se acontecer alguma coisa, eles cobrem, eles são responsáveis. Então, aquele seguro de cartão de crédito nem deveria existir. Então, por exemplo, se você ligar para a sua administradora ou para o seu banco e pedir para cancelar aquilo dali, eles cancelam. E se for o caso, você pode até pedir estorno do que já foi pago. Entende? Ah, às vezes é 5, 10 reais. 5, 10 reais que deveria estar no seu bolso, não na conta deles. Se a compra não foi feita por você, no caso de um roubo, né? Uhum. E falando agora em parcelamento, né? Parcelamento é um hábito na vida do brasileiro, né? A gente tem a tendência de parcelar muito as compras. Qual que é o cuidado? Tem um limite de número de parcelas que você pode estar lidando aí? Como pensar isso para fugir dessa pegadinha também? A parcela, a cultura do parcelamento, né, ela é danosa, porque a gente pensa que aquela parcela individual, não dá para pagar. E aí vem mais outra parcela de alguma outra coisa que a gente queira comprar, dá para pagar. E depois assusta com o tanto de parcela que às vezes está comprometendo boa parte do orçamento. Então, mais uma vez, voltar para o planejamento, se possível, não realizar a compra de imediato, sentar, olhar as contas, ver se realmente pode, ver se realmente deseja aquilo dali e se aquilo ali, aquele bem ou aquele serviço não vai comprometer seriamente o seu orçamento. Né? Então, assim, prudência. Eu acho que a palavra principal aí para a questão de endividamento, pensando em parcela, é prudência, para você não dar um passo maior do que sua perna, né? E depois se complicar. Entendi. Vamos supor que a pessoa analisou, viu que ela tem que fazer aquela compra, aí ela parcela. Como que ela pode analisar? Quais são os ralos que pode estar sumindo o dinheiro dela e ela não percebeu ainda? Muita gente, quando pensa em fazer um orçamento, só pensa nas contas grandes. É fácil de identificar a conta grande, né? Razoavelmente fácil. Só que os pequenininhos, os gastos pequenos ou gastos ocultos, que a gente não rastreia no dia a dia, é que onde pode estar acontecendo os pequenos furos no orçamento e que poderia estar contribuindo para você ter uma saúde financeira melhor. Como é que eu resolvo isso? Não tem jeito, tem que registrar. Hoje, praticamente todo mundo tem smartphone. Existem aplicativos em que a pessoa pode lançar suas informações ali e ver praticamente em tempo real como é que está a situação financeira dela, né? Então, não tem desculpa. Mas tem que lançar tudo? Fui ali e comprei um pão na padaria. De preferência. De preferência. Né? Tem gente que não gosta muito dessa ideia, mas é preferível você ter essa facilidade, lançar, comprou, já lançou, porque se você acumular, por exemplo, os gastos ao longo de uma semana, você vai ter muitos lançamentos para fazer, fica com uma coisa chata e você acaba postergando ou então chutando balde. Né? Não faço isso porque é chato e pronto. Fazer às vezes então pelo menos por um período, talvez um mês, para ter essa noção de imediato, né? Para um primeiro trabalho, sim, para ter uma noção mais clara do que está acontecendo. Né? Se você faz um rastreamento, por exemplo, por um mês, você consegue enxergar inclusive padrões comportamentais. Será que eu estou gastando muito com lazer? Será que eu estou gastando muito com alimentação? Será que onde eu estou comprando as minhas coisas está com um custo maior? Você começa a perceber padrões comportamentais e a partir disso daí você começa a corrigir. Certo, então tá certo. Assim vai sobrar um dinheirinho, então no próximo bloco a gente vai falar de investimento. Fique por aí, a gente já volta. Oi, estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre gafes financeiras, errinhos que a gente vai cometendo ao longo da vida e que comprometem o orçamento, mas que dá para mudar de comportamento, né, Felipe? A gente estava falando sobre guardar dinheiro, a importância de guardar um dinheiro para o futuro, se possível 10% da renda, importante. Mas o maior sonho de consumo dos brasileiros hoje, a gente deixou ele para o final, é viajar pelo Brasil, que é uma coisa que a gente quer fazer agora, né? Como equilibrar esse gasto do presente com guardar dinheiro para o futuro? Você falou uma coisa chave, a gente quer fazer agora. Pois é, a gente quer viver o presente, é onde a gente está vivendo. Então a gente tem que pensar sempre em termos de equilíbrio. E pensando nessa linha de raciocínio em termos de equilíbrio, a gente tem que fazer conta. Se tiver com problema financeiro, tem que resolver eles primeiro, né? Porque eu vou me comprometer com uma viagem sendo que eu estou endividado ou muito endividado, é incongruente, né? Incoerente inclusive. Então resolver primeiro, organizar a situação, fazer um planejamento e no caso de viagem, antecipar. Né? Se você, por exemplo, vou fazer uma viagem
semana que vem. Vai pagar muito caro, especialmente se for viagem de avião. Né? A gente sabe que, por exemplo, o Brasil tem extensão continental. Determinados locais são muito, muito distantes, né? Mais de 1.000 quilômetros. Então, fazer uma viagem de ônibus pode até ser uma aventura, mas costuma ser mais cansativa, pode ser potencialmente mais barata, mas mais cansativa e em termos de tempo muito maior. Né? Então, a grande sacada de viagem é antecipar, planejar. E, se possível, eu entendo que por conta de calendário escolar e por conta da vida das pessoas, isso talvez nem sempre seja possível, mas, se possível, fugir da alta temporada. E em baixa temporada você consegue oportunidades bem interessantes, tanto em termos de passagem, quanto em termos de acomodação mesmo, que costumam ser os dois maiores custos em termos de viagem. E hoje em dia é mais fácil pesquisar, né? Porque antigamente a gente ficava muito preso a agências, tem Sim. outras opções hoje também, né, Felipe? A internet hoje é informação. Né? Você consegue pesquisar, consegue inclusive fazer um planejamento. Né? Às vezes, por exemplo, eu estava vendo uma situação em que às vezes a pessoa compra um pacote de viagens, não estou falando que isso é errado, mas isso acaba às vezes te limitando. Você fica restrito a determinados roteiros, algumas situações em que você gostaria de aproveitar um pouco mais o tempo, mas como tem um roteiro fechadinho, você acaba não aproveitando tanto quanto gostaria. Enquanto, por exemplo, se você fizer um planejamento por conta própria, determinado local que você for, ou determinada situação, enfim, você pode vir a aproveitar muito mais tempo, gastar um dia, 2 dias, não sei, né? Fazer o planejamento por conta própria pode ser interessante também. Certo. Tem muita gente que durante a viagem também esquece as regras de economia e perde a linha ali, né? Começa a gastar demais, não anotar os gastos. Tem que manter esse padrão durante a viagem também? O ideal é que sim. O ideal é que sim. Ou você pode, por exemplo, colocar um limite para o seu orçamento. Eu vou gastar tantos reais nessa viagem e estabelecer esse limite. Né? Geralmente esse limite a gente condiciona ele ou em dinheiro em espécie, né, que a gente tem uma noção melhor do quanto que a gente está gastando, ou então, por exemplo, se ficar na conta corrente, você deixar somente na conta corrente aquele recurso exclusivo para viagem. Limitado, né? A gente está falando em guardar dinheiro, então guardar esses 10% da renda, guardar dinheiro para viagem, é o mesmo montante, é separado? É legal pensar em investimentos diferentes? Como fazer isso? Por exemplo, não necessariamente é o mesmo montante, porque depende da viagem. Entendeu? Por exemplo, a gente está falando de 10% como mínimo pensando em reserva de emergência, mas o ideal é aumentar. Eu já construí a minha reserva de emergência, eu posso pensar em outros investimentos, pensando na minha aposentadoria? Pode e deve. Né? A gente tem que ter o equilíbrio em relação à nossa segurança no futuro e também em relação ao que a gente vive hoje, no momento presente. Porque se você viver somente no futuro, você não tem situações que vão te proporcionar prazer. Se você viver o hoje loucamente, o seu futuro pode ficar desprotegido e a gente sabe que isso também é extremamente prejudicial. Então, não é uma proporção exata, 10% para isso, 10% para aquilo. Depende de qual viagem que você for fazer, depende do prazo que você quer fazer, depende do local que você vai visitar. Se for no Brasil é um custo, se for no exterior é outro custo, inclusive tem que pensar em dólar, né, ou em euro. Então, depende muito do que você quer realizar com esse propósito, por exemplo, a viagem. Tá certo. Outro item aqui na lista de sonhos de consumo é casar e constituir uma família. Mas uma gafe muito comum é não falar sobre o dinheiro com o parceiro, com o namorado, com o marido, enfim, com o parceiro e às vezes até com outras pessoas da família, um filho já adulto. Isso é um problema? Tem que ser falado? Eu penso que assim, em termos de relacionamento entre casal, isso tem que ser tratado na fase do namoro. Porque se as duas pessoas estão com o propósito de irem para o altar e compartilhar uma vida juntos, que seja transparente. Então, se a pessoa, sei lá, vamos colocar uma situação em que o rapaz tenha dificuldade financeira ou não sabe gerenciar muito bem e a moça seja mais controlada. Ela pode ajudá-lo a se controlar ou então dando dicas, orientações, ou eles vão ajustando aquilo dali. Né? Porque, por exemplo, a partir do momento em que a pessoa se casa e isso é revelado no casamento, dá muita briga, dá muita confusão. Sabe? Em vez de um trabalho de consultoria ou de coach financeiro, vira terapia de casal. E aí é bastante complicado, porque geralmente quando a bomba estoura, tem filho no meio, então o circo fica armado, sabe? Então é bem delicado. Tem que pensar nesse assunto, né? Tem que conversar, comunicação. Outra questão ainda em família, né? Tem muitas situações em que se você precisa de um dinheiro emprestado, tem receio de pedir para a família,
ou tem receio de emprestar? Como que fica essa situação? É legal, às vezes, pensar em circular esse dinheiro na família ou realmente não é uma boa ideia? Existem situações que são extremamente particulares. Quando, por exemplo, você tem uma disponibilidade financeira, desde que não afete a sua vida de forma significativa, é preferível você, pensando em empréstimo, não pensar como empréstimo, pensar como doação. Por quê? Dinheiro é uma coisa que, especialmente para o brasileiro, está muito envolvido com o emocional. Se eu empresto com a ideia de empréstimo, né? Empresto o meu dinheiro para um amigo ou para um familiar, e ele se compromete falando que vai pagar tudo certinho para mim e tudo mais, eu posso até acreditar, né? E essa pessoa, de fato, pode honrar o compromisso comigo. Porém, se acontecer algum problema no meio do caminho, sei lá, perdeu o emprego, aconteceu um imprevisto maior e tudo mais, a relação pode ficar comprometida por causa do financeiro. Então tem que ser muito, muito bem pensado em relação a isso. Pensa como doação. Se voltar, ótimo. Né? Mas se não voltar, você tomou a decisão de estar emprestando. Ou é preferível falar não. Entende? Porque a partir do momento que você fala não, se a pessoa está descontrolada, você pode abrir a oportunidade de, às vezes, ajudá-la ou de ensiná-la a cuidar melhor da situação financeira dela. Porque se ela cometeu aquele erro naquele momento, dar mais dinheiro para alguém que não sabe cuidar do seu próprio dinheiro pode aumentar o problema. Certo. Né? Então tem que tomar cuidado. Delicado também, né? Outro item que aparece aqui é o último da lista de 10 sonhos, mas muita gente quer comprar celular, tablet, smartphone. Hoje em dia a gente tem vários smartphones caros aí, com várias funções. O que tem que analisar na hora de ver qual que serve para você, qual que você pode, qual que você não pode comprar? Geralmente utilidade, né? Função. Porque, por exemplo, no smartphone, especialmente os mais novos, você usa talvez menos de 10 aplicativos, mas o negócio falta só fazer comida para você, né? De tão tecnológico, tanta coisa que tem aquilo dali. É lógico que assim, hoje a gente tem uma variedade muito grande, com preços muito mais acessíveis do que há anos atrás, então isso faz com que a gente tenha uma facilidade ou então até mesmo um desejo em termos de ter aquele instrumento tecnológico. Mas, por exemplo, se eu uso o meu smartphone único e exclusivamente para lazer, para jogos e é só isso, talvez fosse melhor comprar um jogo para o computador, entendeu? Porque, querendo ou não, às vezes é um custo muito alto, especialmente se for um aparelho mais robusto, para uma finalidade que pode ser que não seja tão interessante assim, ou não precise daquilo tudo, né? Tem que avaliar também. E eu gosto muito de pensar nesse uso de tecnologia como finalidade, como utilidade. Se é utilizado para trabalho e eu mexo com imagem, mexo com filmagem, com redes sociais e tudo mais, pode ser que seja interessante ter um smartphone mais potente, porque aquilo ali vai te trazer algum retorno. Né? Então tem que verificar sempre a utilidade. Também tem que pensar no barato que sai caro, que é outra coisa que é uma gafe do brasileiro, né? Às vezes a gente vai comprando coisas mais baratas, mas tem que ir repondo toda hora. Atenção na hora de pensar na qualidade do produto, né? Sim, com certeza. Né? Por isso também a gente compra coisas que são muito baratinhas, daqui a pouco tem que estar substituindo, daqui a pouco está tendo que desembolsar mais um recurso que às vezes não precisava ou não podia, né? E aí você vai acumulando dívidas ou vai acumulando compromissos, vai acumulando custos que poderiam ser direcionados para outros sonhos. Um grande ponto nessa questão da vida financeira toda é estabelecer objetivo claro. Se você não tem um rumo, se você não tem um foco, o seu dinheiro ele começa a escorrer. Né? Ele começa a escorrer. Então, agora, se você dá nome para o seu dinheiro, se você dá um destino, aí você consegue, geralmente você consegue realizar seus sonhos de uma maneira mais fácil e também mais proveitosa. Na construção civil a gente vê muito isso também, né? Às vezes está precisando resolver uma coisa em casa ou resolver uma coisa no carro também, vai para gambiarra. Tem custo a gambiarra, né? Tem custo a gambiarra, o puxadinho. Né? Dependendo da situação da pessoa, às vezes aquilo ali fica temporário, mas não pode deixar assim. Por exemplo, numa situação de um carro, se você fizer uma gambiarra e deixar aquilo ali por muito tempo, pode ter um prejuízo muito maior e aí você vai ter um custo bem mais expressivo. Então, é preferível, às vezes, fazer a coisa da forma certa. Certo. Felipe, o que a gente pode sugerir que as pessoas comecem a correr atrás hoje, por exemplo? Conta de luz, taxa que está pagando a mais de cartão de crédito, o que ela pode começar a fazer para ver se salva algum dinheiro? Para quem não tem noção nenhuma da sua vida financeira, penso que o primeiro passo é fazer o registro minucioso do que está acontecendo. Para onde está indo cada centavo, sabe? Porque você fazendo um registro minucioso, você começa a rastrear para onde o seu dinheiro está indo. Geralmente, quando a gente recebe, é fácil de identificar. Agora, para onde está indo, não.
Fez esse rastreamento, você começa a analisar. O que eu gosto muito de fazer é o seguinte, a gente analisar por semana, sabe? Fazer um controle, pode ser uma planilha, pode ser anotado, o controle por semana, porque você vê padrões entre uma semana e outra, padrões comportamentais que muitas vezes você consegue corrigir só por tomar consciência. A tomada de consciência, às vezes, muda completamente a direção da vida da pessoa. Então, assim, de imediato toma consciência. O que está acontecendo? E para saber o que está acontecendo, tem que registrar, não tem jeito, né? E aí, a partir disso, dessa tomada de consciência, você avaliar de acordo com os seus objetivos. Se não tem objetivo claro, vai pensando ao longo desse caminho o que você quer de fato para a sua vida financeira ou para a sua vida. E, a partir disso, você tomar as decisões que você precisa para se direcionar para aquilo, né? Mas sem ter informação precisa, tá por alto, você não consegue definir exatamente o que você vai fazer. Gastar um tempo nisso, então, ligando para as empresas, anotando tudo, conversando com a família, né? Sim, sim. Quando a gente fala de dívida, também tem que rastrear, tem que fazer um diagnóstico, tem que identificar qual que é o perfil da dívida. E se, por exemplo, tiver uma dívida que você não identificou ou que está pagando e não percebeu e que precisa de ajuda, se, por exemplo, é um casal, nela, né? É preferível conversar. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Um bom dia para você.